Fala, fala galera, boa noite, boa noite. Aí sim, estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo. Sexta-feira, às 8 horas da noite. Fala, Christian, boa noite aí, seja bem-vindo. Vamos falar aqui um pouco mais fundo do que o Reels que eu gravei ali, falando um pouco dessa infantilização dos homens, né? Hoje nós vemos muito isso no dia a dia, falta de responsabilidade, falta de assumir o posto de homem realmente, de seguir o seu verdadeiro propósito. Então, alguns fatos aconteceram assim, né? E eu venho assistindo também acompanhando algumas redes sociais e essas coisas. Me chamou a atenção muito isso. A cada vez mais nós vemos homens se escondendo da responsabilidade, né? Vivendo ainda debaixo das asas da mãe, ou então transferindo essa responsabilidade, caso ainda consiga se casar, para a esposa ainda sendo uma continuação do que a mãe é para ele. Então, várias outras situações que me chamou a atenção sobre isso, e resolvi fazer uma série de lives, né? Já venho fazendo alguns reels específicos mais voltados para homens, né? E hoje realmente eu decidi começar uma série de lives falando sobre diversos aspectos que a gente acaba tendo que realmente transbordar na vida das outras pessoas para poder resgatar essa verdadeira essência, para justamente isso, a gente não deixar que nossas famílias acabem, né? Então é isso. Oi, Flá, tudo bem? Oi, meu amor, boa noite. É isso. Vamos lá. A infantilização do homem, o que acontece? Às vezes não é nem pelo fato do homem querer ser assim. Às vezes o ambiente que ele foi criado fez com que ele se desenvolvesse dessa maneira, né? Aquele super protecionismo das mães, dos pais, quando ele ainda era criança, muitas vezes realmente faz com que ele não cresça com sua responsabilidade. Aquele cara que sempre foi muito assim, não faça isso não, que a mãe não deixa, não, aquela proteção exacerbada, não deixava o menino ali encarar a realidade da época, e isso aí vai desenvolvendo algumas travas, né, nessa criança, que porventura, ao ficar mais velho, acaba realmente travando ele para assumir certas responsabilidades. Então, é aquele sujeito que hoje em dia ele foge do compromisso, ele tem dificuldades emocionais de convívio com outras pessoas, principalmente mulheres, né? Então, é algo realmente que traz essa dificuldade para o cara despertar sua verdadeira essência. Então, as crianças, por exemplo, que não conseguem assumir suas frustrações quando eram mais novas, ele transmite isso também para o futuro, não conseguindo resolver seus problemas. Então, suas frustrações, para evitar uma frustração, ele evita ter uma responsabilidade. Então são vários aspectos que acabam deixando esse cara assim. E hoje nós estamos falando aqui para justamente, caso essa mensagem chegue para algum homem, ele tem alguma dificuldade, ele se sinta uma pessoa que não conseguiu realmente assumir ainda a sua verdadeira essência, para que ele possa entrar em contato, para a gente trocar uma ideia, realmente para fazer ele evoluir. O que eu posso falar? O impacto muito forte que acontece nos homens, isso é o que? Quando ele não assume sua responsabilidade, ele ainda não consegue se desenvolver, ele acaba suprindo essa necessidade por um vazio existencial que ele tem de realmente, não consegui construir uma família, não consegui realmente encarar aquele emprego que eu tinha que entrar, não tive coragem de empreender. Então, isso ele acaba transbordando em alguns vícios. E são vícios realmente que trazem só malefício para ele. Ele acaba colocando esse vazio existencial dele para outras situações. Fala, meu amigo Deva. Então, ele acaba tendo esse refúgio na pornografia, nos vícios de bebida, de fumo. Ele acaba transmitindo emocionalmente esses problemas realmente de não assumir sua responsabilidade para esses vícios, e isso aí é péssimo para o desenvolvimento do cara. E ele não desenvolvendo, é difícil até atrair uma pessoa realmente. Fala, meu irmão, boa noite. Ele acaba não até atraindo uma pessoa para ele, ou se atrai, ele realmente quer transmitir a responsabilidade da mãe para essa mulher.
Então, realmente, isso cria uma dificuldade muito grande para o homem se desenvolver. Posso falar aqui que a infantilização destrói a masculinidade. Por quê? Porque o senso de missão dele, o senso de presença firme, o impulso de proteger, a questão de orientar, construir, fica o quê? Retraída. O cara fica travado. Então ele não tem capacidade, ele não se sente capaz de promover tudo isso. E realmente ele torna um cara infantil, aquele cara que realmente precisa sempre de que alguém esteja do lado dele para ele que toma alguma decisão. Ou então ele transfere a responsabilidade dentro de casa para a esposa. Ou então ele espera que alguém faça por ele. Então realmente isso aí é uma grande dificuldade. E o que eu posso lhe informar? Hoje, se você perceber nos filmes, em algumas novelas, né, que é transmitida, ele coloca muito o homem assim como aquele bobão, com aquele cara infantil, aquele cara que só faz besteira, só faz bobeira, e que a mulher que tem que realmente tomar conta da situação. Então, isso faz com que cada vez mais internalize, os homens vão internalizando essa situação e se tornando cada vez mais frágeis, não tendo coragem de assumir suas responsabilidades. Eu vejo muito homem falando, não quero ter filho agora, porque realmente eu preciso estar estável, eu preciso estar fazendo aquilo. Beleza, se você é jovem, realmente está ainda crescendo da vida, ótimo. Mas eu vejo o cara de mais de 30 anos, cara, já com tudo organizado, não querendo ter filho. Por quê? Porque ele não quer ter uma responsabilidade, cara. Ele está sendo egoísta, ele não está querendo buscar responsabilidade. Então, assim, nós temos que estar nos desenvolvendo e buscando sempre a essência. Eu tenho um livro aqui, cara, muito interessante, indicar para vocês, homens, e para as mulheres que estejam ouvindo, mostrar para os seus maridos, mostrar para os seus filhos, mostrar para alguém, que é esse livro aqui, ó. Esse livro é muito interessante, muito importante, porque ele fala exatamente sobre essa essência nossa, que é homens mais parecidos com Jesus. Porque esse é o número 1, né? Esse é o número 1 de todos, e todos cada vez mais próximo dele, mais próximo nós estamos da nossa verdadeira essência, do nosso verdadeiro propósito. Tem uma passagem desse livro aqui que é bastante interessante, que fala exatamente o que eu estava falando. Ele coloca aqui, ó: a criação do homem, a imagem de Deus, designou o homem como líder do mundo, mais especialmente no lar e na igreja. Em Gênesis, claramente demonstra essa responsabilidade do homem. Contudo, liderança não significa ditadura, opressão ou abuso de poder, mas serviço humilde, amor sacrificial e exemplo. Podemos resumir dizendo que o homem líder que não serve, não serve. Então, essa é uma passagem desse livro que realmente retrata muito a nossa verdadeira essência. O Cristiano colocou aqui, infelizmente, quando se fala de filhos, temos visto que a atualidade, a sociedade tem estimulado mais a individualidade do que a doar um ao outro. Exatamente. E exatamente sobre isso. Porque a doação de um ao outro é você estar servindo, é você estar buscando responsabilidade de servir, de ajudar. Isso que eu estou fazendo hoje aqui é uma forma de servir. Eu estou tendo a responsabilidade de estar falando aqui, que é para algumas pessoas, mas você pode atingir várias outras. Então, cada vez mais, nós temos que abrir as portas da realidade para os homens e mostrar realmente o que tem que ser feito para nós podermos resgatar a nossa essência e salvar nossas famílias, entendeu? Então é muito importante realmente a gente estar abordando esse assunto, e eu vou vir aqui com outras lives buscando outros temas, justamente falando realmente, transbordando para mostrar que nós temos que ter nossa responsabilidade, certo? Alguns sentimentos aqui que aparecem, eu fiz algumas pesquisas aqui e vi que alguns sentimentos realmente ao homem que se sente frustrado e não encontrar sua verdadeira essência, criar sua responsabilidade, é justamente esse sentimento de incompetência, né? Ele duvida sempre da sua capacidade. Pô, cara, será que eu vou conseguir? Não vou conseguir? Então ele vai e trava, ele não consegue evoluir. E isso é o quê? Aquele medo da responsabilidade, aquele medo de assumir uma nova missão da vida, entendeu? Então cria esse sentimento de incompetência, aquele medo da responsabilidade, né, que paralisa o cara.
Então isso aí você consegue, acaba transmitindo para as pessoas mais próximas. Ou então se você tem um filho, você consegue transmitir, você acaba transmitindo isso para o seu filho, entendeu? Então são situações e sentimentos que o homem acaba sofrendo justamente porque ele ainda não se descobriu, ele não teve coragem, ele não se tratou sobre toda essa situação. Aí tem as frustrações no relacionamento. Primeiro, ou ele fica com medo de se aproximar de alguém, ou quando ele se sente próximo de uma pessoa, ele busca uma pessoa mais próxima do perfil da mãe dele. Então nem sempre ele encontra. Então quando encontra, ele transfere a responsabilidade para ela. Então é esse sentimento de frustração no relacionamento. Como eu falei também, a parte do vazio existencial, que ele realmente não assumindo a responsabilidade, não batendo no peito e falando, não, eu vou governar, eu vou liderar, eu vou ser o chefe da minha família. E isso não quer dizer que o cara tem que ser autoritário. Não, ele tem que ser o líder, ele tem que orientar e ser sensível quando tiver que ser sensível. Ele ouvir sua mulher, ele conseguir ensinar seu filho com paciência. Então, são duas coisas completamente diferentes, mas ele não tendo essa missão de vida, realmente, que é assumir essa responsabilidade, acaba trazendo para ele esse vazio existencial. Então, vício em videogames, em jogos, em bebidas, em pornografia, que é uma desgraça para o homem, essa pornografia. Então, tudo isso acaba atrapalhando demais a evolução do homem e o sentimento interno que ele tem. A parte que fala também, assim, que eu estava dando uma pesquisada, a falta de direção, né? Então, quando um homem realmente está sem direção, ele não consegue se desenvolver. Às vezes o cara até foca em algo assim, que ele começa a galgar a parte financeira. Muitos aqui não sabem, mas eu sou policial civil, então eu tenho uma oportunidade de meu cargo específico é de escrivão de polícia. Hoje em dia eu trabalho especificamente com isso e foi uma das coisas que despertou em mim, que Deus falou no meu coração que eu preciso conversar com homens, porque eu atendo muito homens, eu ouço muitos homens e eu vejo a ferida emocional desses homens, sendo eles suspeitos de ter cometido algo, porque chegou a esse ponto de cometer algo, e eles como vítima. Vítima por quê? Em certos crimes, por quê? O crime específico que me chamou bem a atenção foi o sextorção. O que é sextorção? É o cara que acaba entrando em contato com uma pessoa na internet, achando que está falando com a menina, troca nudes, acaba caminhando nudes para a menina, mas não é uma menina. Lá do outro lado é um cara que visa extorquir ele. Mas assim, para chegar a esse ponto, e esse cara muitas vezes que acaba fazendo isso, despejando essa sensação de prazer com outra pessoa ali na internet, às vezes o cara é casado, às vezes o cara tem filho, o cara é bem sucedido financeiramente, mas tem uma ferida emocional lá dentro, entendeu? E ele acaba tendo esses vícios e pornografia e nessas coisas, e acaba caindo nesses crimes. E aí depois vai lá morrendo de vergonha de falar o que fez. O cara casado, às vezes com uma reputação grande. Então isso me despertou bastante em mim. Falei, cara, não é possível que uma pessoa que já bem resolvido, casado, com filho, ainda, né, se coloca a essa situação. E aí tá passando uma situação vexatória, já teve um problema financeiro, e aí tá aqui agora. Então, essas situações realmente me chamou muita atenção e me colocou, deu vontade de estar falando. Então, são feridas emocionais, exatamente isso, Deva. Exatamente, feridas emocionais que precisam ser curadas. E precisam ser curadas com pessoas que querem acolher esse cara. Muitas vezes as pessoas batem nesse cara. Realmente, ele fez uma coisa errada, ele procurou, mas você não vai resolver o problema batendo. Você vai resolver o problema acolhendo, mostrando qual é o problema e despertando nele qual a sua verdadeira essência, cara. Entendeu? Então, várias situações, eu tô falando isso o cara como vítima de um crime, porém, ele cometeu um ato errado também, imoralmente errado, dentro de um casamento, procurando coisa na internet e acabou caindo num golpe. Mas por quê? Exatamente por isso, uma ferida emocional. E aí uma ferida que, se você for buscar, pode ter sido vindo desde a infância, desde o ambiente que ele convivia, desde as pessoas com que ele convivia. E aí ele acaba refletindo isso aonde? E aí acaba, no final das contas, destruindo a família. E o que a gente está aqui
é ajudar os homens para resgatar as famílias. A família é a instituição mais rica e mais forte que existe. Entendeu? O Cristiano falou aqui, ó. Acredito que uma das motivações da pornografia é a exposição precoce e esse vício é terrível e desafiador de se trabalhar. Não, com certeza. Com certeza. Com certeza, a exposição precoce é um dos fatores primordiais realmente para isso acontecer. Mas assim, para o cara que procura pornografia, ele tem feridas emocionais. Exatamente na figura do pai e da mãe, com certeza. Com certeza, por isso que eu falei, porque ele já via isso antigamente em ambientes realmente que já mostravam isso. E nós homens, nós, né, temos aquele papo assim que para ser homem tem que ir para virar homem, a gente tem que ir no local onde mulheres vendem seus corpos, né? Então, e suas almas, né? Então, para virar homem, você tem que ir no puteiro, entendeu? Então, só depois dali que você vira macho, vira homem. Cara, isso é exposição às vezes uma criança, um adolescente, um jovem, que acaba aquilo é uma violência emocional, cara. Isso aí vai refletir no futuro, vai refletir para a família dele. Então, foi criado esse negócio que os homens têm que viver nessa pornografia inicial para poder virar homem. Então, tudo é um conglomerado de situações realmente que traz esses problemas e geram feridas no futuro. E infantiliza o cara. Não tem jeito. É uma bola de neve. Não tem jeito. Então, o Cristiano colocou, as feridas emocionais estão ligadas em seu amor, na figura do pai e da mãe. Exatamente. Então, a situação é exatamente essa. Então, estou aqui para me colocar à disposição, para querer ajudar, para querer trocar ideia. Graças a Deus, tenho 13 anos junto com minha esposa, temos um filho lindo, maravilhoso. E nosso objetivo hoje realmente é esse. Eu resgatando homens e ela resgatando mulheres, para a gente evitar todo tipo de problema. Essa situação da masculinidade, quando eu falo assim, a galera às vezes que ouve de uma forma negativa, ela quer trazer como machismo, e não tem absolutamente nada a ver com machismo. Machismo é algo sujo que coloca diminuir a mulher e quer colocar sempre o homem como numa posição de que a mulher tenha que ser subordinada, mas um subordinado de negativo. E não é isso. A masculinidade positiva, se colocar como líder, é você tratar sua esposa como rainha. É como ela tem que ser tratada. Mas você tendo a postura de homem, de ser líder e provedor do seu lar. Essa é a questão. A questão não é você se colocar como maior ou menor, não. É você ter postura de homem, assumir responsabilidade e correr atrás. Ser exemplo para os seus filhos. Não é você transmitir a responsabilidade para sua mulher. Ah, não, faz aí, mulher. Pô, tem relatos de minha esposa conversando, né? A gente conversando de assuntos da época do ex-trabalho dela. Pô, que a mulher se queixava trocando ideia com ela que, porra, ela que tem que tirar as compras do carro, cara. Que isso, brother? Pequenos, né? Coisas do dia a dia você vai mostrando, pô, tem um problema dentro de... Isso é uma bobeira, mas falta responsabilidade o cara bater no peito e assumir, entendeu? Ah, eu vou viajar, eu tenho que ver o que minha mãe acha, o que meu pai... Não tem que achar nada, você já é mais velho, adulto, já é casado, depender da mãe ainda para decidir o que ela vai fazer da vida, o que não vai fazer, isso não dá, cara, isso não dá. Ah, como é, Cristiano? Obrigado aí, valeu. Não, sem problemas, irmão, tamo junto. A live vai ficar gravada. Se você quiser entrar depois aí, direcionar para outras pessoas, tamo junto. Valeu. Ah, pô, abraço de Rondônia aí, ó. Valeu, tamo junto. Vou marcar aí um negócio aí em Rondônia aí. Vamos fazer umas palestras aí, me convida que eu vou. Obrigado aí, Cristiano. Fica com Deus. Ó, o pai entrou aí, ó, lavanderias, tamo junto. Então é isso, cara. Então eu fiquei realmente impactado com muitas oitivas que eu realizei, que realmente eu vejo que os homens realmente não assumem suas responsabilidades, e isso me chamou bastante atenção, e cada vez nós vemos, tamo junto, meu velho, cada vez nós vemos mais a ridicularização do homem. Você bota em filmes, um homem é sempre aquele babaca que faz a bobeira na família, aquele Thor, pô, tem um filme do Thor, tava assistindo com meu filho, que Thor tá bêbado, porra, com uma barriga enorme assim,
Pô, cadê a imagem do homem, daquele cara líder, que já veio da sua família como o rei e tal? Porra, botaram um cara obeso, bêbado, fazendo um cara de bobeira. Por quê? Estão ridicularizando o homem. E aí o cara que não tem ainda a sua capacidade de reflexiva sobre a sua verdadeira essência, vai absorvendo isso, absorvendo, e acaba se tornando um babaca, entendeu? Um dependente de alguém para poder fazer alguma coisa. Outro papo que me irritava bastante é o papo do menino Ney. Porra, Neymar tá com 31 anos de idade, irmão. Você vai chamar um negócio de menino mesmo. Ele acabou absorvendo tanto esse papo de menino que o cara só fazia bobeira, irmão. Só fazia bobeira. Trair as mulheres que ele tava criando um relacionamento. A atual mulher que ele tem filho trai também. Então, isso é o quê? É o reflexo da infantilização do homem. O cara não assume responsabilidade. O cara faz filho e larga. O cara nem chega aqui, não quer nem ter filho. E quando tem, trai a mulher com outra mulher. Cara, isso aí realmente, a ridicularização e a infantilização do homem traz inúmeros malefícios para a sociedade. E não é querendo que comparar sempre o homem e a mulher. Não, a mulher tem uma sensibilidade maior, ela consegue ter visão maior da situação. Mas o homem precisa ter sua postura de líder, não depender da mulher para sempre chegar e tomar uma decisão. Não pode, cara, não pode. Nós temos que assumir nossa responsabilidade. Abraço, Marli, obrigado por aparecer. Abraço, Rafa, grande parceiro. Francivaldo aí, grande irmão. Ó, a tia Ieda aí, ó, grande Magnólia. É isso, abri essa live um pouco mais às 8 horas, falando sobre exatamente isso. Percorri aqui alguns temas específicos e mostrei que a falta de direcionamento do homem desde a sua infância impacta no futuro. Impacta ao vício da pornografia, ao vício das drogas, ao vício da bebida, ao vício do fumo, vício da traição. Então tudo isso, meu irmão, faz com que a família seja destruída. E nós não queremos isso. Estamos aqui fazendo um levante para resgatar homens, consequentemente famílias. Então o papo hoje foi esse, entendeu? Não vou fazer aquelas lives de 1 hora, 2 horas, fazer uma live bem curtinha para ficar gravada e as pessoas terem a oportunidade de ouvir tudo que eu falei. Então meu objetivo realmente inicial com essas lives é mostrar a nossa verdadeira essência como provedor do lar, como um cara que vai dirigir sua casa, liderar sua casa, mas sempre com sensibilidade em cuidar da sua esposa e treinar seus filhos. Isso aí é primordial para que a família seja próspera. Não adianta um homem querer transferir sempre as responsabilidades para as mulheres, pois as mulheres já têm a sua responsabilidade no lar. Então, esse papo que eu tive aqui hoje com vocês foi exatamente para mostrar isso. Eu li mais cedo aqui uma passagem do livro. Rafa, galera, esse livro aqui é bastante legal. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de ler, de comprar, Homens Mais Parecidos com Jesus. Esse aqui realmente é top. Eu vou até reler aqui essa passagem do livro, que foi algo realmente que acabou me colocando mais disposto a estar falando para outros homens. Olha, eu vou ler aqui para vocês. A criação do homem, a imagem de Deus, designou o homem como líder no mundo, mais especialmente no lar e na igreja. O plano de Deus em Gênesis claramente demonstra essa responsabilidade do homem. Contudo, liderança não significa ditadura, opressão ou abuso de poder, mas serviço humilde, amor sacrificial e exemplo. Podemos resumir dizendo que o homem líder que não serve, não serve. Cara, essa frase, realmente, esse trecho do livro é bem legal. E justamente me despertou a criar. Eu queria ter um grupo, vou convidar vocês que hoje participaram da live. Eu vou deixar. Tem até no meu stories que eu coloquei aqui um grupo chamado Homens Líderes. Vamos bater papo ali, cara. Vamos transbordar um pro outro, vamos um ajudar o outro. E vamos ali estar indicando livros, indicando a palavra, marcando palestras, marcando lives, pra gente realmente colocar para fora o que a gente tem que colocar. Então, eu hoje aqui agradeço a participação de todos que entraram aqui, vocês que vão assistir depois, eu fico bastante feliz e eu espero que a gente consiga realmente, com o tempo, mostrar que toda essa realidade que infantilizaram, ridicularizaram os homens, tem que acabar. Porque o homem nasceu para liderar a sua vida, liderar a sua família. Então, tamo junto.
Eu fico feliz aqui. Não vou fazer lives extensas, como eu falei antes. Vou fazer lives mais curtas para ficar gravada e a galera ter a oportunidade de assistir depois. Beleza? Quero marcar depois uma live com você, Francivaldo, uma live com o Rafa, porque falar sozinho aqui é bem difícil. Aquela interação um com o outro é bem melhor e a gente acaba desenvolvendo mais. Beleza? Muito obrigado por tudo, por todos terem participado. Se foi importante para vocês, entrem lá no nosso grupo, vamos trocar essa ideia e vamos desenvolver mais esse papo aí, beleza? Fiquem com Deus, liderem suas famílias, criem seus filhos e o trem não para. Bora, meu velho, grande abraço, tamo junto.